Há muito tempo, na antiga Babilônia, vivia um homem sábio e fiel a Deus chamado Daniel. Ele era um dos conselheiros mais respeitados do rei Dário, o governante daquele vasto império. Daniel se destacou por sua sabedoria e caráter íntegro, e o rei confiava tanto nele que o colocou à frente de toda a administração do reino. Porém, essa confiança gerou ciúmes entre outros líderes e oficiais do rei. Esses homens, tomados pela inveja, começaram a buscar uma maneira de prejudicar Daniel. Mas havia um problema. Daniel era honesto e justo. Não conseguiam encontrar falhas em seu comportamento ou em seu trabalho. Foi então que eles perceberam algo. Daniel era profundamente devoto ao seu Deus e orava 3 vezes ao dia sem falta. E foi aí que eles viram uma oportunidade de colocá-lo em apuros. Os conselheiros invejosos foram até o rei Dário e sugeriram uma nova lei. Disseram ao rei: Ó rei, você deveria decretar que pelos próximos 30 dias ninguém pode orar a qualquer deus ou homem, exceto a você. E se alguém desobedecer, será jogado na cova dos leões. O rei, lisonjeado pela ideia de tal adoração, aprovou o decreto sem pensar nas consequências. Mal sabia ele que esse plano tinha como alvo Daniel. Quando Daniel soube da nova lei, ele teve uma escolha: obedecer à ordem do rei ou permanecer fiel ao seu Deus. Para Daniel, não havia dúvida. Todos os dias, ele subia até o seu quarto, abria as janelas que davam para Jerusalém e, como de costume, orava ao seu Deus. Ele sabia que corria perigo, mas sua fé era maior que seu medo. Logo, os homens invejosos viram Daniel orando e, satisfeitos, correram para contar ao rei. Ó rei, Daniel desobedeceu ao seu decreto. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. O rei ficou arrasado ao ouvir isso. Ele gostava muito de Daniel e se arrependeu de ter assinado aquela lei. Mas, segundo as regras da Babilônia, uma vez que o rei emitia um decreto, nem mesmo ele poderia revogá-lo. Apesar de todos os esforços para salvar Daniel, o rei não teve escolha. Com o coração pesado, ele deu a ordem para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes que Daniel fosse levado, o rei disse com tristeza: que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o livre. Daniel foi então lançado na cova, onde leões famintos aguardavam. A enorme pedra foi colocada sobre a entrada e o rei voltou para o seu palácio. Mas naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele não quis ouvir música, nem comer, nem nada que o distraísse. Sua mente estava o tempo todo em Daniel. Ao amanhecer, logo que o sol começou a nascer, o rei correu até a cova dos leões. Com voz ansiosa, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões? Para a alegria do rei, uma voz veio de dentro da cova. Era Daniel. E ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui encontrado inocente aos olhos de Deus e aos seus, ó rei. O rei ficou imensamente feliz e imediatamente mandou que Daniel fosse tirado da cova. Ele estava completamente ileso. Nenhum arranhão havia em seu corpo, pois Deus o havia protegido. Então, o rei Dário ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem jogados na mesma cova de leões. E antes que eles sequer tocassem o chão, os leões os atacaram. Depois disso, o rei fez um novo decreto para todo o reino, declarando que o Deus de Daniel era o Deus vivo, aquele que salva e realiza milagres. E assim, Daniel prosperou ainda mais no reinado de Dário e no de Ciro, o persa.